Pra que falar sobre masculinidade hoje em dia? Se o que se fala é sobre empoderamento feminino e as mulheres têm conquistado cada vez mais equidade de gênero, o que é que os homens têm a ver com isso? Bom, assim como as mulheres, tem muito a que se adaptar. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram pra falar com os homens. Pra gente falar sobre masculinidade, sobre relacionamentos, sobre terapia, sobre comportamento e muito mais. E sim, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço na sociedade de uns anos pra cá, cada vez mais equidade de gênero, mas de que forma a gente tem feito isso? O que isso tem afetado na sociedade? E a pergunta que eu quero responder aqui nesse vídeo: como é que os homens estão lidando com essa mudança? Uma forma muito simples da gente entender como é que a nossa sociedade se organiza hoje em dia é olhando para a mitologia grega e para o relacionamento que os deuses gregos tinham com os seus filhos. A organização da mitologia grega, da sociedade mitológica, digamos assim, também é patriarcal, assim como a nossa sociedade. E de uma forma muito simples, a gente pode entender que a sociedade patriarcal é uma sociedade que se organiza por um conjunto de características masculinas. E para facilitar, para eu não falar conjunto de características muitas vezes aqui, eu vou dar o nome de energia. Uma sociedade que se organiza por uma energia masculina. E o que é essa energia masculina por definição? É um conjunto de características que se pauta muito voltado para o mundo externo, para o mundo do trabalho e das conquistas. E é justamente essa definição que vai moldar os valores dessa sociedade, o que é que ela vai entender como certo e errado, como é que ela vai construir a moral dela também. Tá, mas quais são os problemas? Como é que essa sociedade patriarcal vai se organizar? Tem uma história que se repete aí ao longo da mitologia grega em diversas gerações, de diversas maneiras diferentes, que eu acho que exemplifica muito bem um grande problema da sociedade patriarcal. Justamente visando essas conquistas e visando essa manutenção aí desse mundo externo e dos trabalhos, os deuses gregos na mitologia, eles faziam de tudo para se manter no poder. Então, os grandes deuses patriarcais, como Cronos, Poseidon, Zeus, eles sempre faziam e moldavam o comportamento dele para se manter nesse poder. E toda vez que a parceira deles engravidava, eles sentiam que esse poder ficava ameaçado pelo filho ali, pela futura geração. E aí vem a história que se repete diversas vezes. Esses pais, eles tinham medo que o poder deles fosse tomado ali, fosse ocupado pelos filhos. E aí eles davam um jeito de sumir com a criança. Matava, mandava embora, engolia. E aí a gente tem dois problemas, nessa situação. Um, simplesmente esse medo aí de ter o seu poder, se a gente for pensar, numa metáfora para os dias atuais, de ter sua masculinidade questionada. Outra questão é que esses filhos crescem sem uma figura masculina de referência, Que outra figura eles vão encontrar ali? Enfim, se a gente for olhar para a história de alguns deuses, a gente vê que tem esse problema mesmo, essa ausência de uma figura masculina. E aí a gente vai ver essa situação na mitologia grega se repetir, como por exemplo Urano e o filho Cronos, com Cronos e Zeus, com Laio, que era o pai do Édipo, Vocês já devem ter ouvido falar no complexo de Édipo. E com o próprio Édipo, o Laio tinha medo ali de uma profecia que ele escutou de que o seu filho o mataria e casaria com a mãe, e aí ele mandou o filho embora para longe, enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, por mais que esses deuses e esses pais tivessem medo e fizessem muito grandes esforços para tentar impedir que isso acontecesse, eventualmente isso sempre acontecia. Mas se a gente for generalizar, qual é o grande problema dessa organização patriarcal? Que situações a gente pode entender ali que podem gerar esse problema? De maneira geral, o que a gente identifica é que há um desequilíbrio dessas energias. Porque sim, voltar para o mundo externo, para as conquistas e para o trabalho é super importante e essencial para a vida humana, mas a gente precisa olhar para o outro lado dessa moeda. Não só pensando nesse par de opostos feminino e masculino, mas como vários outros pares de opostos aí que a gente precisa tentar manter um equilíbrio. E é justamente esse desequilíbrio que causa essa desarmonia, que causa esses grandes problemas aí que a gente enxerga. Porque se cristalizar muito, se a gente cristaliza muito na energia masculina, a gente não consegue contrabalancear com algo diferente, a gente vai ficar naquilo que tem de bom e ruim dentro do masculino, entende? E mais uma vez, quanto mais se cristaliza, quanto mais se desequilibra esse pares de opostos, mais o feminino se torna distante, se torna desconhecido e por isso mesmo temido muitas vezes. Eu vou te dar um exemplo aqui de como esse masculino cristalizado aí, que acaba se polarizando demais, pode prejudicar os homens também. Eu vou colocar aqui na tela para você alguns dados de uma pesquisa feita pelo Instituto PDH sobre a saúde mental dos homens.
Pois é, são dados aí bem alarmantes, né, como vocês podem perceber. E é justamente por isso, e acredito eu, por um afastamento muito grande dessa energia feminina, que também é presente nos homens, que esse desequilíbrio acomete tanta gente. E é justamente por conta desse desequilíbrio que é tão importante a gente falar sobre essa masculinidade. Diante desse feminino potente, emergente que tem surgido, dessas transformações sociais que a gente começa a perceber, como é que o masculino tem se portado? Será que ele tem ficado mais na defensiva, mais cristalizado e essa agressividade está aparecendo como uma forma de reação e não de potência, de firmeza, de ação? É justamente por isso que eu gosto de conversar aqui com vocês sobre isso, para que os homens possam cada vez mais ter essas duas energias em equilíbrio dentro deles e que a gente consiga ter uma sociedade que funcione de uma forma muito mais equilibrada, muito mais harmônica mesmo. E era essa reflexão que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês. Quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse assunto. É um assunto um pouco mais complexo, às vezes até mais polêmico, mas que é importante também para a gente pensar no macro e como é que esse macro vai se relacionando com essas micro-relações, né? Eu, como psicóloga, eu cuido muito mais dessa parte micro, do intra e interpessoal, mas é muito importante a gente ampliar essa discussão também. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Eu tô liberando vídeos para vocês toda semana. E deixa o seu like aqui se você gostou desse conteúdo. Quero saber do que mais vocês querem que eu fale por aqui. E esse botão aí de like me ajuda muito a saber quais são os temas que vocês mais gostam de me escutar aqui falando. Eu te vejo na semana que vem. Um abraço e até mais!